E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Vigir. Vamos ver o que o fundo trouxe aí de novidades pra gente esse mês. Eu vi que teve algumas movimentações na carteira, então vamos detalhar elas certinho e vamos ver como que tá os rendimentos do fundo e tudo mais. Então bora lá. O Vigir é um fundo imobiliário da Valora, focado principalmente no CDI. Então os CRIs são todos no CDI. Então é um fundo que em épocas de juros mais altos vai estar bem demais. E vamos ver qual que foi a movimentação do fundo aí esse mês. Basicamente ele fala que o fundo encerrou o mês de março com 94% do patrimônio líquido alocado em CRIs, né? Em 53 diferentes operações, então tem uma boa diversificação, totalizando 941 milhões, quase 1 bilhão aí de patrimônio líquido do fundo. Fala aqui que ao longo do mês de março, né, o fundo adquiriu 29 milhões em 9 operações distintas, então assim, bem diversificadas essas movimentações que eles fizeram durante esse mês. 58% do volume desses CRIs foi em CRIs indexados ao CDI e o restante indexados ao IPCA. Então a gente já vê aí um movimento de um fundo que é totalmente CDI, querendo colocar um pouquinho de IPCA na carteira. Eu vejo isso muito bom, porque acho que o essencial é o equilíbrio entre os dois, porque tem momentos que a inflação vai estar mais baixa, porém as taxas que você consegue anexar tudo mais te entregam um bom resultado, e o CDI tem momentos que o CDI vai estar um pouco mais baixo. Então assim, acho que vale a pena essa diversificação, esse equilíbrio. Basicamente o fundo também recebeu amortizações no total de 7 milhões e recebeu a quitação final do CRI São José, no valor de 7,3 milhões também. Fala que aqui no mês de março o fundo distribuiu cerca de 12 centavos por cota e está dando mais ou menos um CDI mais 0,8% ao ano. Uma taxa até que um pouco baixa se a gente for analisar. O fundo atualmente está com uma reserva. O fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,50 nos últimos 12 meses. Então uma boa rentabilidade. E aqui fala um pouquinho da qualidade de crédito da carteira. O que está acontecendo com a carteira e tudo mais. Basicamente eles deixam bem claro aqui que todos os CRIs estão adimplentes, não tem nenhum problema em relação a isso. Eu acho que o Vigir não vai ter muito problema em relação a isso, porque as taxas deles não são muito altas, então o risco também é um pouco mais baixo. Mas tem que ficar sempre de olho. E bom que a gestora já pega e deixa a gente tranquilo. E fala que o fundo teve um crescimento de 12% em relação ao mês anterior no número de cotistas. E que também fala que no início do mês de março o fundo adquiriu 9,4 milhões, distribuídos em 3 operações diferentes, todas indexadas ao CDI. Então também teve mais operações de compra de CRIs. Uma coisa que eu quero deixar claro é que eu não acho interessante. Geralmente a Valora faz isso no Vigia, por exemplo, mas não faz aqui. E é não falar o que aconteceu, tá? É de 29 milhões em 9 operações distintas, tá? O que é isso? Esses 9 milhões em 3 diferentes operações, tá? Quais são as operações, sabe? Eu acho que podia deixar aqui explícito. Tem um pedido aí pra Valora, caso assistam o vídeo. Melhora um pouquinho esse relatório do Vigir. E aqui chega na parte da distribuição de rendimentos, né? Basicamente o fundo distribuiu 12 centavos por cota, aí nesse último mês. O resultado de caixa, entre entradas e tudo mais, foi de cerca de 14 milhões. Então, assim, bem maior que de fevereiro, um pouquinho abaixo de janeiro, então tá mantendo a média. Basicamente de juros de CRI foi 13 milhões, correção monetária, que é basicamente o caixa, que fica ali, o rendimento do caixa, 89 mil. CRI, negociação, que é basicamente alguns CRIs que ele vende para movimentar tudo mais, cerca de 539 mil, e esses outros ativos aí, 526 mil. Despesas, eu joguei despesa até com um pouquinho alto, cerca de 888 mil, e gerou um resultado aí de 3 milhões e 304 mil reais. Então assim, e distribuiu 12 milhões. Então a gente vê que o fundo tá até que tranquilo em relação aos outros meses. Eu acho que o rendimento deve se manter nessa casa dos 12 centavos, até porque o fundo tá gerando bem mais do que ele tá distribuindo. Então assim, acaba gerando uma tranquilidade para o investidor. Em relação aos ativos, assim, a gente pode estar dando uma olhada. Tem algumas concentrações, eu destaquei as maiores aqui, que é esses dois CRIs da Helbert, um tá em cerca de 9,56% e o outro está em 7%, assim, 17% de acumulação. Como eu falei, para um fundo de quase bilhão não era mais para estar nessa exposição a todo, por exemplo, a toda a Helbert. Então, assim, dá um problema na Helbert, alguma coisa do tipo, acaba que afeta diretamente o fundo. Mas vocês veem que a taxa do Vigir ela até um pouco baixa em relação ao que o fundo entrega e tudo mais em relação a risco. Pode em CDI 3% e também tem alguns IPCAs mais 10%. Então, assim, o fundo é bem diversificado, porém tem essas altas exposições aqui que eu acho que a Valora podia dar um jeito. Aqui mostra um pouquinho do fundo, ó. A gente vê que a maior parte está em CRIs, né? Então é um fundo totalmente de CRI, não tem fundo imobiliário, não tem essas coisas. E a alocação, basicamente quase todo o patrimônio em CDI. Algumas poucas operações em IPCA. LTV, tudo mais, vocês podem conferir no outro vídeo, eu expliquei no outro vídeo do Vigir. Eu expliquei tudo isso aqui. Assim, a taxa LTV não é tão boa, né? Mas é aceitável. Bom, o que tinha do relatório era aquilo. Basicamente, o fundo
fundo vem passando aí por algum probleminha em relação a valor, tem sofrido com a desvalorização, tá chegando na casa dos 9,20 centavos. Dividend yield dele tá em cerca de 16%. O PVP tá 0,95, então ele tá com um bom desconto. E o caixa dele tá em 66 milhões. Dá para fazer mais aportes assim. E a liquidez média diária, 3 milhões e 790 mil. O último rendimento deles foi de 12 centavos. Tá mantendo essa média aí. Eu acho que o fundo deve conseguir manter essa média aí pros próximos meses. E bom, considerações finais em relação ao Vigir. É um bom fundo para a hora que ele entrega. Tem esse problema de concentração aí. Eu acho que a Valora podia resolver. E eu acho que a Valora podia dar uma melhorada no relatório. Quando vocês olham o relatório do HGLG, por exemplo, ou do HGCR, você vê assim, tem tudo lá explicado, você fica até feliz de dar um relatório, mostra tudo que o fundo fez, certinho, o valor, quando fez. Então, assim, acho que podia dar uma melhorada. Mas em relação ao Vigir, é isso. Em relação a isso, né? O fundo não teve muitas atualizações esse mês, segue estável, mantendo o que ele paga de dividendo aí por mês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima e falou!